Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o presidente, doutor Felipe Santa Cruz, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos. Em nome da advocacia brasileira, quero saudar o senhor presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Saudar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento os eminentes membros da Suprema Corte de hoje e de sempre. Saudar o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Saudar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. E saudar o senhor Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras. Quero saudar os servidores da Justiça, quero saudar a advocacia brasileira, tomando a liberdade de saudá-la na pessoa do nosso eterno presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, hoje aqui presente. Excelentíssimos ministros, sinto-me honrado, também como carioca, em ocupar mais uma vez essa tribuna, representando a advocacia brasileira, nessa sessão solene que marca a posse do excelentíssimo ministro Luiz Fux, na presidência, e da excelentíssima ministra Rosa Weber, na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Peço licença às duas eminências para dirigir algumas palavras de agradecimento e reconhecimento ao ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli, seu período na presidência honrou o Supremo e o país. Buscou construir pontes e estabelecer diálogos na defesa da Constituição e da democracia, em momento da nossa história marcado por intolerância. Soube reagir quando os ataques virtuais e reais ao Supremo Tribunal Federal tentaram solapar a autonomia do Poder Judiciário, constranger a independência dos juízes dessa corte e, por consequente, ferir a democracia brasileira. Pela defesa do Supremo, da democracia e da separação dos poderes, a OAB se reuniu por 2 vezes nos últimos 18 meses em atos de defesa desta corte e da Constituição, em claro sinal de que a sociedade brasileira está atenta, viva e atuante em defesa da democracia. Em meio a uma pandemia que impôs enormes desafios ao Brasil e levou a vida de mais de 120 mil compatriotas, a presidência de Vossa Excelência soube conduzir com serenidade a construção de soluções que mantiveram o funcionamento da Justiça, e aqui quero agradecer o diálogo na presidência do CNJ, permanente, e as sábias decisões que permitiram à Justiça brasileira ser das mais eficientes do mundo em tempo de pandemia, decisões que foram sábias, serenas e sempre resguardando a saúde. Conduziu a pauta do Supremo em julgamentos essenciais, que mostram a firmeza da Corte como guardiã da Constituição Federal. Em decisões exemplares que garantiram a Lei de Acesso à Informação, pilar da liberdade de imprensa, o equilíbrio da nossa federação e as medidas essenciais de respeito à ciência, à saúde e à vida dos brasileiros. Como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, agradeço-lhe pela dedicação em nossa atuação conjunta, pelo diálogo franco e respeitoso, pelo esforço no cumprimento de uma extensa agenda de trabalho que juntos partilhamos neste último período. Senhoras e senhores, excelentíssimos ministros, rendo minhas homenagens e cumprimento, em nome da advocacia brasileira, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, que hoje assume a presidência deste Supremo Tribunal Federal. Estou certo de que a coragem e a independência que marcaram a trajetória de Vossa Excelência, a qual tive a honra de acompanhar de perto como carioca, serão ainda mais realçadas
nessa nova missão que agora assume. Seu perfil discreto e democrata certamente marcará os próximos anos dessa corte. A vasta cultura jurídica, o compromisso ético e a sensibilidade social demonstrados ao longo de sua brilhante carreira só reforçam a confiança para a advocacia e para a sociedade brasileira de que sua presidência estará à altura do que pedem nossos tempos. Sou testemunha que a coragem e a independência nunca lhe faltaram. Na longa carreira que começou na advocacia, para nosso orgulho, passou pelo Ministério Público, pela primeira instância, pelo Tribunal de Alçada e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa carreira exitosa o trouxe ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal e hoje, com justiça, encontra seu ápice nessa solenidade. Poucos magistrados podem se orgulhar de conhecer tão profundamente o Poder Judiciário. Certamente são tempos desafiadores. Já tive oportunidade de lembrar, nessa mesma tribuna da advocacia, que muito me honra hoje ocupar, que momentos de crise política e social testam o funcionamento das instituições. São essas instituições que têm garantido os avanços civilizatórios que alcançamos nas últimas décadas, justamente sob a égide da Constituição de 1988, tão realçado aqui pelo brilhante discurso do ministro Marco Aurélio. Os excelentíssimos ministros e as excelentíssimas ministras, sob a presidência do ministro Fux, são guardiões dessa Constituição que incorporou o sentido de direitos humanos, indicando serem indissociáveis os direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais. Assim, quem fere os direitos humanos de qualquer cidadão brasileiro, por qualquer discriminação por gênero, raça, credo, orientação sexual ou opinião, fere a Constituição brasileira. Da mesma forma, a nossa Constituição estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quem causa danos ao meio ambiente ou se omite nas políticas públicas para sua preservação, portanto, agride esse bem comum e agride a nossa Constituição brasileira. Alegro-me que o ministro Fux já afirmou que pretende fazer desse um dos pontos centrais da atuação da Corte em seu período. O direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrados na nossa Constituição, não podem ser apenas inscrições em folha de papel. São pilares do Estado Democrático de Direito. O enfrentamento indispensável às imperfeições e desvios de todo tipo da nossa sociedade nunca poderá ser realizado ao arrepio desses princípios constitucionais. Aquele que, sob qualquer pretexto, despreza o direito de defesa, estará desprezando a Constituição brasileira. Indubitavelmente, esses temas, chave para nosso Estado Democrático de Direito, estarão em debate nessa Corte nos próximos anos. Estou certo de que sua presidência, ministro Luiz Fux, enfrentará com o mesmo destemor, rigor jurídico e compromisso ético que sempre foram marcas de sua trajetória. Estou seguro também de que nessa empreitada, o ministro Luiz Fux contará com a parceria da brilhante ministra Rosa Weber, que assume a vice-presidência desse Tribunal Federal. Parabenizo a ministra Rosa Weber e, homenageando-a, reverencio as duas ministras dessa Corte e todas as juízas, advogadas e servidoras do Judiciário que dão sua contribuição fundamental à justiça e à democracia. Esperamos que possamos vê-las cada dia em maior número à frente dos tribunais e também nessa Corte Suprema. Senhoras e senhores, excelentíssimos ministros, ao encerrar, reafirmo a confiança da Ordem dos Advogados do Brasil
nos nossos mais de 1.300.000 advogados, ministros inscritos em todo o país, no êxito pleno da gestão que ora se inicia, sob a valorosa condução dos empossados, nessa sessão solene, o eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber. A ordem estará, como sempre, ombreada com essa corte, ciente de seu papel de tribuna e voz da sociedade e de seu dever constitucional. E o faremos guiando-nos sempre pelas palavras de Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. Muito sucesso, parabéns, muito obrigado.